mais um empinando, nesse caso, a bicicleta. E ele tá no meio da via, olha isso, Alex, na contramão. Na contramão, Kátia, numa BR, ou seja, uma rodovia federal. Olha os carros passando. Movimentada. Gente, que irresponsabilidade. Não só com ele, né, Kátia? Mas com todos nós, né? Porque quem tá ali no carro, ó. E vou te falar uma coisa, eles estão fazendo, porque agora vem o amigo que também parece que veio do meu lado tanto quanto ele. Eles começam a empinar a bicicleta, vão para o meio da rodovia, no sentido contrário, então na contramão, e desviando dos carros. Fazendo zigue-zague. Aí você imagina pro motorista que tá ali, você fala, primeiro você não acredita, você fala, não tô acreditando que eu tô vendo. Só que você tem que ser rápido, né? Porque isso causa uma tragédia. Mas você sabe que às vezes o ser rápido também pode prejudicar. Porque se o motorista vê que ele tá andando de zigue-zague, ele resolve jogar o carro para a direita, pronto, pode pegar o rapaz também e decidir pro mesmo lado. O que se passa na cabeça dessas pessoas, desses jovens, para fazerem isso? Eu vou te falar uma coisa, eu custo acreditar que a pessoa está em sua sã consciência. Pode estar. Às vezes eu acho, como diria minha avó, que é tóxico. Porque senão, gente, como que a pessoa pode? Ou então tem que fazer um tratamento psiquiátrico. É brincar de quê? Brincar de roleta russa, de kamikaze? Mas com a vida dos outros também. Porque, gente, não dá. Olha isso. Olha a fina que esse carro branco gigante deu desse menino. É inacreditável. Gente, uma rodovia movimentada. Que tipo de brincadeira? Deixa eu te perguntar um negócio. Alguém tá filmando. Tem um terceiro elemento. Quanto os outros dois, porque ele tá filmando porque tá achando incrível, né? Você foi no pulo do gato. Agora você sabe que tá numa modinha de filmar cidade. A gente mostrou há pouco tempo aqui, os caras pulavam na frente do caminhão, saíam, voltavam. Você lembra dessa história? É inacreditável. Gente, olha, eu vou dizer uma coisa pra vocês. Esse menino deve ter o quê? Uns 17 anos pelo corpo, né? Eu comecei a trabalhar com 16. Eu não tinha tempo de ficar pensando nessas idiotices. Não dava. Então, às vezes, a gente pensa assim, mas é menor de idade. Não pode trabalhar. Mas, cara, pode fazer um negócio desse? Não. Pelo menos quando a gente tem um foco na vida, se não é estudar, algum foco ele tem que ter. Tem que ter. O certo seria que ele estudasse. Mas se não tem um foco, ou trabalha e estuda, ou faz alguma coisa que gosta de estudo, mas não dá pra fazer maluquice desse jeito. Não tem como, Kátia Fonseca. É inacreditável esse tipo de comportamento, atitude, é o que você falou. A questão não é só com a minha própria vida, é a vida de todo mundo que ele está colocando em risco nessa rodovia que fica ali no Recife. E vou te falar mais. Se alguém atropela esse rapaz, aparece a mãe, a avó, o periquito, o papagaio, pra falar que o menino era muito gente boa. Não tô dizendo que é gente ruim, mas é desmiolado. É desmiolado, não bate E aí fala que a culpa é do motorista. A culpa é do motorista. E os caras, todo mundo ali tem que estar com o farol aceso, obviamente, na rodovia em qualquer horário. Olha. Mas em atenção também, em alerta do pessoal buzinando. E descobriram quem é essa criatura? Aí tem mais esse detalhe, aí não descobre quem é, mas possivelmente quem postou? Tá brincando. Não foi o que filmou? Não foi, Kátia. A gente rastreou já, várias postagens estão compartilhando, tá viralizado isso. Gente, pelo amor de Deus, tem um pouco de amor à vida, né? Tá louco. Se você tivesse as ideias de jirico, foca em outra coisa, vai ler um livro, assiste um filme que você gosta, assiste um programa que vai te ajudar a se entreter ou então a aprender alguma coisa, né? Vai fazer serviço voluntário, né? Vai contar serviço história voluntário, pra alguém. qualquer coisa, mas vai fazer idiotice com a tua vida. Não faz. A gente pode achar até que é assalto, né? Imagina, você tá na rodovia, com o tanto de arrastão que tem. Pois é, tem mais essa que eu não tinha pensado. E as nossas estradas não são tão boas, deve ter desforme. Pode cair ali, o outro atropelado. Pior que vocês falaram bem. Exatamente. Você vê, a gente não tinha nem ido para aquele lado. É verdade. E aí o rapaz pode falar, puxa, vou pro outro canto, o menino se assusta, cai e o outro passa por cima. Sim. E aí quem que vai a favor do motorista também? Porque aí todo mundo parte do pressuposto que o motorista tá errado. Tá errado, e aí é falta de oportunidade. É falta de juízo nesse caso. O que fazer? Você falando em falta de juízo, eu acho que essa questão pode ser, o que a gente vai mostrar agora, pode ser um pouco disso. 10 da noite, estamos numa cidade tranquila, pacata. 10 da noite, vamos fechar a cidade, fechar os bares e tal. É o toque de recolher, mas por causa da pandemia, tem aquelas limitações de horários e a polícia faz o trabalho de fiscalização. E cada estado, cada cidade tem a sua regulamentação em relação a isso. De maneira geral, umas 10 horas, mas cada um tem uma flexibilização de acordo com a necessidade econômica do município. Ou da situação da contaminação da cidade. Exatamente. Aí a polícia, Kátia, chegou lá no bar. Gente, 10 horas, tá? Obrigado pela presença hoje no bar, mas vamos embora. Amanhã tem mais. Olha a reação dessas pessoas. A polícia chegou? A polícia chegou. Vamos ver. Com razão. Quem se jogou na porta, sem precisar. Sem precisar por quê, cara? Nem precisava, nós tava indo. Você jogou lá, pega e vai embora. Beleza. Nós vamos embora. Aqui, Anaí, aqui. Pode levar. Vamos ir. Vai, soldado Simão. Vamos embora. Vamos embora.
E o caldo entorna mais, hein, cara? Grossa mais. Já deu. O senhor também, pega e vai embora. Vai, cara. Tem medo de filmagem, não. Não, beleza. Tranquilo. Ele não tá fazendo nada demais policial, a não ser a obrigação dele, né? Não é? Vai embora, cara. Nesse caso, até então. Vai, cara. Já deu horário. Você não põe os peitos direito, vai embora, ainda vou. Vamos mandar pra frente. Mandei todo mundo da boa, ninguém vai. Então, mas eu preciso ir embora. Vai embora. Agora o problema, Cátia, que vai chegar o mais espertinho agora. Se prepara. O mais bravinho da turma. Mas o bichinho não vai aí, não, velho. Eu sei que você é combinado. Já vai enroscar as coisas aí? O caldo vai engrossar, hein? Isso aí. Não precisa ir aqui, não. Olha isso. É Rio de Janeiro. É São Paulo. Pode ter cacete dentro mesmo. Rio de Janeiro, São Paulo. Olha lá. Ah, vem vindo o rapaz aquecidinho. Se prepara, que esse aí... Só porque vocês entram mais pra cá, querem vir assim, querem obedecer, acho que é o bichão. Vamos aí, ô. O policial começou a espirrar e spray de pimenta nele, Sim, né? porque o policial tem que, né? Olha lá, e veio pra cima do policial, joga o policial no chão. Ah, gente do céu, mas que loucura! Cátia, isso tudo porque era hora de ir embora do bar. Não consigo entender, viu? Não dá. Gente, Foi preciso agora ser mais firme ainda, porque o policial tá fazendo o trabalho dele. então, aí eu te pergunto, precisava de tudo isso? Gente, é todo dia uma história diferente sobre o mesmo assunto. Se você tem que usar máscara, usa a droga da máscara. Ah, eu não acredito, lasque-se, é lei. É lei. Tem hora que é assim, tem que seguir e pronto. Se acredita ou não acredita, depois você faz o que você quiser. É a regra. Com a tua vida. O que ele falou lá? O que ele falou? Pode filmar quem quiser. Não, de boa, tá filmado. Ah, estão na delegacia já. Foram presos. 4 homens esses agressores foram presos, pagaram uma fiança de R$ 1.500 e acabaram soltos. Mas você viu o que eles falaram? Tá de boa, policial, tá tudo filmado. Mas, gente, tá filmado, por isso que a gente tá vendo as bobagens que eles fizeram. Filmado o desacato que eles cometeram, por isso foram presos, né? E vou te falar, o policial de início ele começou até de boa, depois falou, cara, vamos pra casa, não fica voltando aqui, vai pra casa, já deu a hora. Você tá falando com criança mimada, Cátia, aquilo que você fala das regras, as pessoas estão com uma dificuldade. Mas pior que criança mimada é gente que já tem mais idade com atitudes de criança de 1 ano, gente. Não dá. Não dá, e olha que vexame. Aí você vê, a gente está mostrando agora esse vídeo, e que também já viralizou. Sim. Tá todo mundo que conhece essas criaturas vendo isso, e olha que coisa horrorosa. É inacreditável. E essa história aconteceu lá no Paraná, numa cidadezinha do interior do Paraná. Só que aí você pensa, Cátia, as pessoas chegam, sabem que tem uma limitação de horário. Cá pra nós, eu pelo menos não vou embora, acho que não é prioridade, não é momento. Mas a pessoa quer ir, ela tem um direito. Mas vai pra tua casa e enche o seu caneco em casa depois do horário. Sabe que fecha às 10 horas, a gente tem que sair. É seu fígado que vai se estrepar mesmo, não é o meu. Cada um faz suas escolhas. E ontem aquele senhor na praia, batendo na perninha, chorando, gente. Coisa horrível. Porque queria tomar um banho de mar quando não pode entrar na praia. Não, inacreditável, Cátia. Esse comportamento que a gente tem visto nas pessoas ao longo da pandemia, né? Essa dificuldade de entender a regra, de entender o que é certo. Mas posso te dizer, eu sinceramente não acho que é culpa da pandemia. Sabe por quê? As pessoas já faziam isso. Sim. Mas como as limitações eram outras, então talvez a gente não ficasse sabendo do que acontecesse. Corria mais frouxo. Mas as pessoas também, acho que não deviam seguir esse tipo de gente, seguir regra de jeito nenhum. Não, nenhum. É que hoje é mais evidente, toda hora tem um assunto, tem um vídeo das pessoas que não respeitam, infelizmente, as regras. Não, parece que a pessoa sai de casa assim, hoje vou causar, hoje eu não quero cumprir nada, vou viver um dia de fúria. Mas não dá essa impressão um pouco quando eles falam assim, tá tudo aqui, tá filmado, tá gravado. Não dá a impressão que eles estavam esperando alguma reação, talvez, da polícia? Eles estão coagindo. Exatamente. Sim. Não, eles estavam esperando, eles comemoram. Conseguimos, fomos agredidos. Tipo assim, olha, como eu tenho uma filmagem contra você, vou te irritar pra ver se você me bate, Então, pra situação inverter, entendeu? Parece que é premeditado. Acho que é mesmo. Pode ser, bom. Nossa Senhora. Surreal, Ai, gente, olha, pelo amor de Deus, não faz esse tipo de coisa, sabe? Tão feio. Depois, o que a gente faz de bom, são poucas as pessoas que vão lembrar.
esses vexamezinhos horrorosos que as pessoas dão, de eterno, sempre vai ter um que vai estar repostando e todo mundo vai lembrar. Vai ter alguém que vai te reconhecer por essa palhaçada que você aprontou aí. Vou mostrar agora uma imagem daquelas impressionantes. Tenho certeza que você que está ligando agora no Melhor da Tarde vai ficar... Nossa, ó o barrancão surpreso. aí. Olha, é alto, hein, Kátia? Nossa. Agora você imagina se de repente você perde a direção e esse barranco está no meio do caminho. A pessoa vai cair com o carro aí? Nem é carro. Não? Não, uma moto. Quer ver a imagem? Ai, gente, deixa Olha eu ver. que imagem impressionante. Olha lá. Nossa Senhora! Você viu a pancada e o quantas voltas ele deu no ar? Eu achei, quando você falou moto, que a moto viesse dessa via de baixo, não lá de Não, lá de cima. cima. Olha isso, cara. Nossa, Deus! Olha a pancada! De cabeça! Ai, Desesperador, gente. Kátia. Rapaz, ficou bem? Ficou, apesar do susto, que ele teve milagre. ferimentos leves. É um milagre. Ele tava de capacete? Tava de capacete ali, ó. O capacete cai antes, se eu não me engano, não é isso, na imagem? Mas quando ele bate a cabeça no chão, me parece Parece que já foi não cabeça tava. mesmo. Olha lá. Ó, o capacete branco antes, caiu lá atrás e Olha lá, virou. ele deu de cabeça. Ai, Ai, gente, nasceu de novo. Eu fiquei até nervoso, me deu até agonia aqui. Mas, cara, eu acho, sinceramente, que ele queria fazer aqueles saltos, não tem? Tipo de motocross, essas coisas. Eles fazem aquelas brincadeiras, pode ser. Só que a terra devia ser fofa. Pode ser. Segundo o que ele disse pra polícia, Kátia, ele mesmo perdeu o controle. Será? Ali. Olha como ele vem Mas com ele tudo. tá vivo, graças a Deus, foi em Votorantim ali na região de Sorocaba. Mas, gente, essa rodada que ele deu no ar... Não. E ó, pra ele ser arremessado nessa velocidade, o bicho tava alto. Ele não tava tão... Tava uma velocidade bem alta. E ó, você viu como ele voou alto? Porque a moto ficou presa um pouquinho, né? Ali no barranquinho. Ele voou pra cima e depois pulou, caiu. Foi. Não, gente, que pancada. Kátia, ferimentos leves. Isso é milagre. Leves? Leves. Nossa Senhora. Olha, o anjo da guarda deve estar assim, de novo esse cara. Tá tudo assim, que inferno. Esse ano você não apronte, mas o anjo da guarda está assim no descanso esse ano. Recuperando energias pro próximo. Gente, e você vê, o que a gente sempre fala, moto é uma delícia de andar. Não. Por isso que eu não ando muito, porque é muito gostosinho. Então eu prefiro não andar, porque se você cai, se você perde o volante, você desvia a atenção um minutinho, distrai, e aí você né? vai fora da pista, é o teu corpo direto no asfalto. Você precisa de uma atenção, sei lá, 10 vezes. Eu tenho pavor de moto, não ando de garupa. Eu tenho aquela motinha elétrica, que anda no máximo 40 por hora. Eu não chego nem aos 40 por hora, só na subida. E aí eu ando bem no lugar de um carro, porque... Pela legislação, é assim que a gente tem que andar. Não ando no meio, eu ando no lugar de um carro. Deixa passar e buzinar, que eu dou tchau ainda. E devagarzinho. E tem que ser. E tem Lembra que que ser. os capacetes todos, eles têm uma trava de segurança que é obrigatória ser trancada fechar aqui, né? Fechada. E as pessoas às vezes não usam essa trava. Porque acho que machuca, é verdade. Por isso que voou, entendeu? Isso é Por verdade. isso que voou essa trava do capacete dele. Mas mesmo que você coloque o capacete e o restante do corpo, né? Não tá Os itens de segurança, cada vez mais, eles não são obrigatórios, mas eles são necessários. Importantes, né? Só que eles incomodam. Por isso que muito motoqueiro não usa, entendeu? Jaqueta de proteção, luva, vai incomodando. Mas tem um porquê, né? Sim. Se você cai, a jaqueta de proteção não deixa esfolar a tua pele inteira. Não, né? e ela é durinha E aqui, ela é né? dura, É tem dura. proteção contra impacto nas Cotovelo, articulações. joelho. É. Então. Ai, que pavor. Kátia, agora Momento imbecilidade 10, né? 10. Só hoje. Vou te mostrar uma coisa, eu acho que é no mínimo surreal. O motorista de caminhão numa estrada, viva a vida dos caminhoneiros, dos que eles trabalham de forma correta e séria, mas olha o que ele encontra no meio do caminho. É no meio da algo estrada inusitado, mesmo? no meio da estrada, Kátia. Ele tá passando ali na estrada e tal, de repente, roda a imagem, só você vai ver. Olha a surpresa desse caminhoneiro. E tá garoando, Tá né? garoando, estradinha ali tranquila, e caminhoneiro trabalha em Kátia. Nossa, como eles trabalham, E você hein? repara que nesse trecho tem uma passarela. Ah, tem uma passarela Tá lá em vendo? cima, olha lá. Olha o que tem na passarela ali de diferente, Kátia. O que será que é ali, ó? Ah, é uma pessoa! Um homem pendurado. Ai, o homem tá pendurado! Como que ele ficou E gente preso segurando aí? ele lá em cima. Olha lá. Ai, gente! Aí o caminhoneiro, Kátia, com muita astúcia para, porque aí dá aquela altura ali Ele parou embaixo, do de onde o baú, rapaz estava? para ajudar a salvar, ó. Olha lá. Gente do céu, me até me... Gente. Aperta a garganta Ó. da gente. Olha! E a turma filmando ali, ó, parou na altura certinha. Por Deus, que esse Graças caminhão a passou. O Agora, rapaz caiu ali. Kátia, o rapaz, a gente não teve essa informação, se ele caiu, qual era o motivo que ele estava ali. Mas o interessante é que tinham duas outras pessoas já segurando ele em cima, você Mas viu? você não consegue segurar Não, ao ponto de conseguir fazer força para puxar a pessoa. É.
Agora, algum motivo, né? Por algum motivo ele estava ali, mas você vê que às vezes tem algo para salvar a gente. Então, né? mas não dá pra gente contar com isso todos os momentos da vida, né? Porque esse rapaz do caminhão, esse caminhoneiro, ele veio, percebeu, ele parou e olha lá, o outro tá preso ainda. Tá preso ainda, porque até o outro subir no caminhão, segurar ele, falar, calma, vem, que agora estamos no chão firme, né? No baú mais firme. E aí ele Que desce. surreal, né? Mas é um milagre esse caminhoneiro parar, passar. Sim, porque se o caminhoneiro também tivesse uma velocidade alta, ele não ia nem conseguir parar, nem que embora. quisesse. E corajoso, às vezes, de parar na contramão, entrar nessa história toda, porque às vezes a gente olha, às vezes você não se envolve, Na contramão né? do que ele está indo, não na Contra ele contramão tá da indo. via, Sim, mas sim. Parar ali, contra né? o que ele estava pensando em fazer. E outra, né? Ele não pensou nem o que podia acontecer se viesse, ó, um carro, um caminhão atrás, porque na hora que ele viu isso, ele não titubeou, ele já parou direto. A primeira atitude dele foi parar e vou ajudar, e vou fazer o bem de alguma forma. E tinham duas pessoas em cima, gente, já segurando esse rapaz. Mão, né? Mas como que você vai, imagina, uma pessoa de 70, 75 quilos, que ele é magrinho, como que você vai conseguir pegar pela mão e subir? O peso parece que é muito maior. Muita força, e às vezes você não tem ali como puxar. E estranho porque a passarela tem uns formatos ali, né? Até pra gente entender como ele conseguiu atravessar é difícil, ó. Isso sem falar que se passa um caminhão que é um pouco mais alto, esmaga o rapaz lá na ponte. Machuca, já vai embora. Que é mais ou menos o que acontece, é que a gente vê nas marginais aqui, que os caminhões são muito mais altos para a altura da ponte. Sim, sim. E essa ponte não é das mais altas mesmo. Não é mesmo. Olha, seu caminhoneiro, a gente conseguiu descobrir, Kátia, que foi na BR-116, na altura ali de Cândido Salles, na Bahia. Essa imagem viralizou, a gente quis compartilhar aqui. Chave. E o rapaz está bem, né? A gente espera Ai, que sim, graças bem, a Deus, salvo, né? E seja qual for o motivo que Ele o bem uma aconteceu. ajuda, né? Meu senhor, hoje você selecionou a dedo, Hoje né? nós estamos inspirados. Nossa senhora. Ô, Kátia, eu sei que você tem o seu carro, você gosta do seu carro. Gosto. Eu gosto, mas... Mas você também gosta de carro, mas não é aquela, porque tem gente que é apaixonado por carro. Não só assim, o carro é pra me servir, não pra eu servir o carro. E tem gente que não deixa a pessoa entrar no carro se tiver com o pé sujo, porque o carro é a vida dela. Ah, foi muito chato isso. Tem é? gente O Rafa é assim. O Rafa é assim. Rafa não é assim, não. Ele é ou não é? Eu tô na dúvida. Sempre O Rafa é desapegado das coisas. É mais ou menos, cara. Depois eu vou te falar uma história do camarim, mas não brincadeira. Não, é porque ele não é trouxa, o que é uma outra história, né? Porque tem um casaco lá. Agora, outra coisa. Ah, ele quer pegar o seu casaco, folgadinho. Essa do carro, tem gente que é tão apaixonada por carro. Olha essa história, Kátia. Um furacão daquelas tempestades terríveis. O que o rapaz tá fazendo? Segurando a árvore pra não cair no carro, Kátia Fonseca. É isso, parece mentira. Ah, gente. Mas é verdade. É, porque, Kátia, o carro é novinho, ele não queria porque a árvore podia ralar o carro. Vai segurar essa árvore que não deve pesar mais do que 5 quilos. Solta o vídeo aí, porque é surreal essa história. E venta forte. Gente, ele com perigo de voar. Gente, uma arvorezinha. Será que ele não tá se segurando na árvore? Não, ele tá segurando a árvore, veio da Austrália essa história. Ele não tá se segurando na árvore. Não, eu quero saber o seguinte, o carro não devia ter seguro, mas ele, será que tem seguro de vida pra estar ali? Olha isso. Gente, imagina, você acha que você tá no meio de um furacão desse? Ah, não. E você vai se preocupar que essa micro-árvore vai cair no seu carro? Eu quero ver se ele deixa largar essa árvore aqui em São Paulo, essas árvores que grossa mesmo. Eu queria ver como é que ele ia. Aquelas estão cheias de cupim. Aquelas que caem na chuva. Senhora. E o cachorrinho tá chorando, tu viu? Tá. Não, é alguém que tá filmando. Não tem cachorrinho, não. Que tá rindo, ó. Ó, A pessoa tá rindo. você sentiu um cachorrinho ali? Não, a menina tá rindo. Quem é que ri de uma situação tão... Quem tá filmando, Você. Porque o cara é um tonto. Eu não ri, não. Eu ia rir muito. Mas, menino, olha só. Eu achei inicialmente que ele tava se segurando por causa do furacão pra ele não voar. Ele tá protegendo o carro. Se ele tá segurando pra proteger o carro, Não, Kátia pelo amor de Fonseca, Deus. eu não consigo Daí tem entender que este rir um pouco, amor pelo carro.